Meu nome é Elizabeth Bronzeri, eu sou advogada, sou pós-graduada em Direito Tributário, com MBA em Supply Chain, atuo em consultoria tributária há quase 30 anos. Nos últimos 20 anos, atuando diretamente nas grandes corporações fabricantes de cerveja e refrigerante, e nos últimos 10 anos eu tenho atuado diretamente com as cervejarias artesanais desde o momento em que esse mercado começou a se expandir aqui em nosso país. O mercado de bebidas frias aqui no Brasil, ele começou a se estruturar na década de 80, com a instalação de grandes empresas fabricantes, principalmente de cerveja e refrigerante. Nos últimos 10 anos, tivemos uma expansão muito importante de cervejarias artesanais e pequenas indústrias de refrigerantes. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 1.400 fábricas produtoras de cerveja. E a regra tributária, quando criada, foi criada pensando nesse mercado na década de 80, com uma estruturação fiscal para as grandes corporações. E hoje é a grande dificuldade das pequenas e médias empresas produtoras de bebidas frias no atendimento às regras fiscais voltadas para a tributação dos seus produtos. Nós temos uma regra tributária constitucionalmente determinada em que cada estado tem a sua norma interna vinculada ao ICMS. Então nós temos no Brasil 26 regras e mais o Distrito Federal, totalizando 27 regras de ICMS próprio. Quando você efetua a comercialização do seu produto, seja cerveja, refrigerante ou água, para fora do estado, os estados determinam uma norma de recolhimento antecipado do ICMS devido nas operações internas dentro do seu território, que é a chamada substituição tributária. Isso dificulta o controle de qualquer empresa, seja empresas voltadas para qualquer mercado, principalmente para o mercado de bebidas frias. Porque o empresário, quando antecipa obrigatoriamente o ICMS devido nessas operações ocorridas no território do estado destinatário, ele tem que ter conhecimento das normas internas, conhecimento do MVA, que é uma margem de valor agregado para que se chegue ao preço final sobre a qual é calculado o ICMS, ou pauta fiscal. Todos os estados introduzem pauta para inúmeros produtos. Então, o empresário ele precisa conhecer 27 regras, acompanhar a alteração dessas 27 regras e dentro de um universo, de uma estrutura fiscal de uma empresa, fazer isso sem um sistema, sem uma operação, sem um bom acompanhamento, é praticamente impossível. Muitas vezes o empresário precisa antecipar o imposto já no momento da venda da mercadoria, preenchendo um documento que chama Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais. E o preenchimento, a antecipação desse imposto, além de impactar a necessidade em conhecer a regra para o estado onde ele está recolhendo o ICMS-ST, ele precisa antecipar financeiramente o montante do imposto já no momento da venda, antes mesmo de receber o valor do faturamento de sua mercadoria. O mercado de bebida fria tem uma característica muito peculiar, que é a venda para o consumidor final em vários estabelecimentos chamados os PDVs, espalhados por todo o Brasil, e que a Receita Federal não tem um controle efetivo do recolhimento do imposto nessas operações, considerando até que a grande maior parte desses vendedores ao consumidor final são empresas optantes pelo Simples. Por conta disso, por falta de controle específico, a Receita Federal criou uma regra própria
de recolhimento de PIS e COFINS na comercialização dessas mercadorias. Seria um sistema monofásico, entre aspas. Por quê? Porque ele majora a tributação na saída da fábrica, concede alíquotas menores na distribuição e determina uma alíquota 0% na venda ao consumidor final. Isso impacta diretamente o controle que as empresas devem ter. Por quê? Quando pensamos no consumidor final, muitos estabelecimentos varejistas, por serem optantes pelo Simples Nacional, não se atentam que a receita de venda tem que ter esta tributação excluída da sua base. E na cadeia anterior, que é a saída da fábrica, a saída do distribuidor, muitos desses empresários também não se atentam que existem características próprias vinculadas, além do tipo de produto, qual seja refrigerante, água, cerveja e outros produtos caracterizados como bebidas frias, também alíquotas diferenciadas, considerando quem é o adquirente desse produto, se ele vende para um atacadista, se ele vende para um varejista, ou seja, criou-se uma regra muito própria de tributação de PIS e COFINS para o segmento de bebida fria, que se não for atentado, seja pelo empresário ou pela área contábil da empresa, isso pode impactar diretamente em recolhimento a maior ou recolhimento a menor desses tributos e impacta diretamente na formação do seu preço de venda. A legislação tributária aplicável aos produtos bebidas frias, cerveja, chopp, refrigerante, água e outros produtos, interfere até 30%, em média 30% até mais do que 30% no preço final de venda. Então aquilo que o consumidor final bebe, 30% a 35% até 40% são impostos. Se esses impostos não forem bem apurados, atendendo às regras muito específicas ao setor, o empresário pode não ter um preço final de venda competitivo. Nós estamos tratando de um mercado de muita competitividade. Quando você não consegue, o empresário não consegue apurar de forma adequada os seus impostos, tendo um bom compliance das suas operações, ele tem duas possibilidades. Ou ele aplica uma regra tributando no maior valor o seu preço e, consequentemente, seu faturamento, a sua lucratividade na operação diminui, ou, por um outro lado, ele pode aplicar uma regra indevida, tributando a menor a tributação dos seus produtos. Isso pode impactar uma autuação fiscal de até 5 anos depois. Quando o fisco autua uma empresa por falta de pagamento tributário, a multa chega a 100% do valor do imposto devido. Então, dentro de um mercado tão competitivo, se as empresas não tiverem as boas práticas fiscais, com bom compliance nas suas operações, essa ação impactando diretamente no seu preço de venda pode colocar em risco, inclusive, o teu negócio.